Então, pessoal, essa aqui é a velha Model Y. Ciao ragazzi, sejam bem-vindos ao canal Eletroita. Meu nome é Daniel, moro aqui no norte da Itália já há alguns anos. E criei este canal para discutir e compartilhar informações sobre mobilidade elétrica e tecnologia. No vídeo de hoje vamos falar sobre Model Y. Eu tive a oportunidade de circular um pouquinho com uma Model Y. É uma long range all-wheel drive, tração integral, só que essa daqui é modelo anterior ao modelo atual. Neste primeiro vídeo aqui eu vou fazer minhas primeiras impressões e vamos falar um pouquinho sobre os detalhes do carro. A gente tem que considerar que essa Model Y não é mais um carro novo, né? Na verdade ele tem 120 mil quilômetros e algumas coisas como autonomia, consumo, isso pode modificar um pouquinho, especialmente a autonomia. Mas no entanto, uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer uma foto aqui, justamente não tinha porcentagem de degradação da bateria, mas me dava com uma bateria com boa qualidade. Para fazer o teste de bateria, isso precisa de um dia inteiro para fazer, não vou ter condições, infelizmente. Mas seria interessante ver 120 mil quilômetros, quanto seria o degrado dessa bateria aqui. Então, pessoal, aqui agora com o carro estacionado, este carro aqui ele tem dois motores, tá? Isso lhe dá uma potência muito maior, né? Como sempre a Tesla não divulga os números precisos ali, mas em torno de 440 cavalos, tá? No entanto, é um carro bem mais pesado que a minha Model 3, que faz com que no final a performance seja muito semelhante, né? Daí o 0 a 100 em torno aí de 5 segundos, velocidade máxima, se não me engano, 217. E de autonomia, né? Esse carro tem uma bateria de 75 kWh, né? Mas o consumo certamente é superior à minha Model 3, porque é um veículo bem mais pesado e isso vai interferir na performance final aí de autonomia. Apesar de que essa versão aí, chamada Legacy, é a versão antiga da Model Y, estruturalmente ela não é tão diferente da versão atual. Obviamente que foram modificados faróis, algumas curvas, rodas, mas estruturalmente ainda é mais ou menos o mesmo carro. E para fazer uma comparação com a versão antiga e a versão atual, podemos mostrar aqui esta que é a versão atual da Model Y, a Long Range tração integral, né, all-wheel drive, que é atualmente vendida aí em todo o mundo. Essa versão aí conta com rodas de liga leves, coberta com essa calota aerodinâmica que serve para melhorar a resistência do ar e reduzir, consequentemente, o consumo. Utiliza somente sistemas de telecâmera externas. Em relação à versão atual, ela tem uma câmera a menos apenas, e como estruturalmente essa Model Y é semelhante também à Model 3, em termos de espaço entre eixos, é igual, ou seja, o espaço da cabine ela tem mais ou menos as mesmas dimensões de uma Model 3, mas o carro, de maneira geral, tem uma altura elevada, então ganha principalmente espaço no sentido vertical. Mas quando olhamos o porta-malas, esse sim tem uma diferença gigantesca em relação ao Model 3. É realmente muito grande e ainda tem esses bancos facilmente rebatíveis com esse botão na porção posterior. Se você quiser procurar na internet, tem muita gente que usa esse espaço aí, né, coloca um colchão aí para justamente fazer camping dentro do carro. E como é uma característica de toda a Tesla, ainda tem esse vão inferior no porta-malas. E na frente tem o famoso Frank, ali, que neste caso estava o carregador portátil. Mas ele pode ser utilizado para colocar mais uma mala de cabine. E o painel aqui, sempre com essa característica minimalista, apenas uma grande tela central, onde é possível ver todas as informações e configurações do veículo. O volante, um pouquinho maior que a versão atual, né? Uma diferença importante que eu senti já neste carro em relação ao meu é o fato que o câmbio é essa alavanquinha aqui. Para eu andar para frente, eu vou para baixo. Para eu fazer ré, eu vou para cima. E para colocar o freio de mão, eu aperto o botãozinho aqui. O acabamento é um acabamento premium, mas as primeiras versões da Tesla tinham algumas críticas que foram melhorando ao longo do tempo. Essa, como já é a versão de 2022, grande parte desses problemas de acabamento praticamente não existem mais. Totalmente revestida, com material de ótima qualidade. Em termos de espaço, é muito bom. Podem viajar 3 adultos atrás sem muito problema. Cadeirinhas de criança, mesmo daquelas grandes, podem ser instaladas sem nenhuma dificuldade. Em termos de tecnologia, essa versão utiliza o Hardware 3, que é compatível com o Full Self-Drive e o Autopilot avançado. No entanto, a Tesla já declarou que o Hardware 3 não será compatível no futuro com a direção autônoma sem supervisão. O nível máximo de tecnologia que o hardware desse veículo pode atingir
é a direção autônoma supervisionada. Em termos de dinâmica de direção, é um carro muito agradável, se sente muito pouco as oscilações da rua. A sonorização interna tem um nível um pouquinho inferior à geração atual. Esse era um ponto que era um pouquinho criticado e que melhorou, né? As versões atuais agora têm vidros duplos, foi modificado o revestimento interno, justamente para melhorar a sonorização. Aqui se sente um pouquinho. Vou deixar aqui o áudio aberto só para vocês verem como era o som dentro da cabine. A direção em relação ao Model 3 é um pouquinho diferente. Eu deixo a configuração de resistência, a extensão do volante, sempre no modo mais alto. Na Model Y, eu devo dizer que o médio é mais rígido que o alto da Model 3. Até faz sentido, porque pneus maiores vão oferecer mais resistência ao movimento. A aceleração desse veículo é excelente. Não tem nada do que reclamar. Considerando ainda o fato que é um veículo maior, mais pesado, que supera 2 toneladas, tem uma aceleração, passa realmente aquela sensação de um torque inicial, corpo colado no banco, muito bom. E como já foi citado, esse carro tem 2 motores com uma potência combinada de em torno de 440 cavalos, um 0 a 100 declarado de 5 segundos. Uma boa dinâmica de curvas, pois apesar de ser um veículo alto, o peso das baterias na base do veículo dão ótima estabilidade. Ele é considerado o veículo da sua categoria mais seguro que tem e utiliza uma bateria de 75 kWh com uma recarga em AC de até 11 kW e DC até 250 kW. Uma outra característica, a partir dessa versão já tinha a bomba de calor, que aumenta bastante a eficiência energética no controle da temperatura do carro e da bateria. Aproveitando para dar uma carregada aqui, usando de novo o aplicativo aqui no cartãozinho, dessa vez do Eletroverse. Enquanto a gente come alguma coisinha ali. O carro carrega quando a gente faz alguma coisa, ninguém fica parado esperando. Para o consumo, eu não vou aprofundar muito, principalmente porque vamos lançar mais vídeos aqui no canal justamente sobre esse tema. Vamos fazer um pequeno resumo. Apesar de se tratar de um veículo grande, pesado, que tem um peso superior a 2 toneladas, a Tesla conseguiu, com uma otimização energética e aerodinâmica, obter resultados de consumo extremamente baixos para um carro dessa categoria. Nenhum outro carro com dimensões e potências semelhantes chega ao nível de consumo de uma Model Y. É claro que essa Model Y não consegue atingir os mesmos níveis de consumo de uma Model 3. Mas a gente está falando aqui de valores abaixo de 200 watt-horas por quilômetro, às vezes abaixo até de 180 watt-horas por quilômetro na autoestrada. E no circuito urbano chegam na casa dos 150, 140, realmente muito bom. Então, pessoal, eu tive a oportunidade aqui de passar praticamente aí um dia com este carro aqui. Um carro muito interessante, devo dizer a verdade. Eu vou fazer um balanço final dele aqui também, porque a gente já conseguiu fazer aí algumas provas e tudo, já dá para ter também uma noção de autonomia, consumo, etc. Eu vou colocar o link aqui, primeiramente, assim que tiver sido publicado, da prova de consumo urbano e extra-urbano. Uma média muito boa, não chega a ser tão boa quanto a Model 3, mas isso já era meio que esperado. O Model 3 é um carro mais baixo, mais aerodinâmico, mais leve, então ele tinha tudo para vencer, né, em termos de custo de autonomia, mas em comparação, esse carro aqui, ele vence praticamente todos os concorrentes em termos de consumo, watt-hora por quilômetro, quanto que gasta de energia para percorrer. A Model Y, para a categoria do veículo, é a melhor. Eu não me lembro de ter visto nenhum outro carro que tenha essa performance. Eu vou colocar aqui o link do meu vídeo que eu testei a Xpeng G6, que é um carro bem legal, mas ali, infelizmente, a gente vê que os consumos aí vão na casa dos 200 e alguma coisa. Não deu para ver ali, né? São dados que eu tive que tirar da internet, porque consegui fazer um teste com esse Xpeng bem rápido, né? Em autoestrada, esse é o vídeo que eu, quando tiver publicado, vai estar aqui o link, que eu fiz a teste da autoestrada. É um carro que tem muito espaço, muito porta-malas. É um carro que o pessoal chega a acampar nesse carro, né? Na internet tem até colchão para Model Y, né? Então, porque você dá para botar aqui com climatizador, tem uma bateria que dura a noite inteira, você pode
nego acampando até na neve e tudo. É uma coisa meio doida, mas é bem legal. Mas no caso aqui, esse veículo aqui, ele tem assim, muitos pontos positivos, eu diria, para quem precisa de espaço, que é um carro que tenha toda a confiança de uma Tesla, toda a tecnologia de uma Tesla, né, toda a segurança e tudo, né, de saber que você pode confiar no computador de bordo, que vai ter pontos de recarga da Supercharger disponíveis, etc. Então, é uma vantagem, e assim, com espaço e ainda gastando bem menos do que os outros carros concorrentes. É um carro realmente para quem precisa de um carro grande como esse, vale muito a pena. Eu dei uma leve pesquisada de preços, tá? Esse carro aqui na Itália parte de usado, né? Mais ou menos esse ano de 2022, né? Para evitar a primeira geração de 2021, que tinha uma bateria Panasonic que às vezes dava um pouquinho de problema. Mas esse carro aqui, ele está aqui na Itália, mais ou menos 2022 para frente, partindo de 25 mil euros, tá? Mas aí esses de 25 mil euros são aqueles que já superaram os 200 mil quilômetros e já saíram da garantia da bateria, tá? Que dá uma descidinha no preço. Mas são carros ainda que têm boas, né? Inclusive, eu vi um anúncio lá com 25 mil euros que o cara fez o teste, né? Ele tinha 215 mil quilômetros e a bateria dele estava com 93% de saúde, né? Que mostra que é muito boa, muito confiável. A garantia para esse carro aqui, da bateria e do motor, é 192 mil quilômetros ou 8 anos, aquilo que vier primeiro, tá? Então esse carro aqui com 120 mil quilômetros ainda está na garantia da bateria, tá? Até 192 mil. Eu devo dizer assim que para o nível de carro, para um carro usado aqui, é uma ótima compra, né? Geralmente esses carros aqui já estão uma faixa perto de 30 mil, então vai ter ali de 28, 29, porque 30 mil, 30, 31 é quanto que é vendido pela Tesla usado, né? Então aí já estamos falando de vender de carro usado de concessionária, né? Parte dos 30, 31 mil. Então no mercado privado ele vai estar mais ou menos aí na faixa de uns 27, 28. Deu para fazer também a teste de recarga, que vai funcionar como todo carro elétrico normal, né? E eu vou também fazer uma testezinho antes de ir embora para devolver, né? Vou colocar o videozinho aqui na frente. Sou no Supercharger, só para dar uma carguinha extra ali, né? Eu acho que é um carro, me surpreendeu muito positivamente. Eu gostei muito do carro. Ele tem ótimas características, espaço, consumo bom, muito bom para a categoria dele. Sim, é um carro completo, né? É um carro para ter como carro principal da família, bem potente, né? Dá para sentir a puxada, mais do que a do meu carro. São bem parecidos, tá? Esse aqui, numericamente, 5 segundos, 0 a 100, o meu 5.2, mas esse aqui tem mais de 400 cavalos, né? 430, 440, o meu tem 325, só que é mais leve, né? Então, mas aqui dá para sentir bem a puxada. É um carro, por exemplo, para quem quer conectar alguma coisa atrás, trailer, bicicleta. É um carro que, com um gancho ali, dá para você levar um monte de coisa atrás. É um carro muito, muito bom. Se você estiver considerando comprar um usado, pode ir sem problema, mas eu aconselho sempre fazer o teste da bateria. Eu vou deixar o link aqui do meu teste da bateria que eu fiz com o meu carro. Dá para fazer em casa, tá? Basta ter paciência e um carregador com 5 kW de potência. Então, pessoal, espero que tenha sido agradável para vocês, do mesmo jeito que foi para mim passar esse dia aqui com esse carro muito legal. Se quiser tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, deixa aí, vou ter prazer em responder. Senão, a gente se vê nos próximos vídeos aí. Tem outros vídeos desse carro aqui no canal também. E grazie a tutti, arrivederci!